Pessoal, a Bitcoin lutando fortemente contra a resistência aí dos 112, né, 110 mil dólares, que de fato é uma resistência que está tendo muita gente que está querendo vender. E quanto mais o preço chega próximo do topo histórico e não consegue vender, mais nítido fica para os ursos, para os vendedores, de que essa é uma região de realização de lucros. Então a gente está vendo como que estão surgindo novas ordens de venda. A gente está vendo um equilíbrio entre as forças, né? A gente tem muita gente querendo vender, mas tem muita gente querendo comprar. Agora a questão é, quem que vai ganhar essa briga? Para que lado que o preço vai? Basta a gente saber qual força vai se esgotar primeiro. E qual força que está mais forte nesse momento que eu tô ao vivo aqui. São os ursos, tá? Agora a força vendedora tem mais ordens dentro das corretoras do que a força compradora. Talvez por isso o preço deu um recuozinho aqui nos últimos minutos, tá? Mas ainda assim, não é nada que me preocupa. O Bitcoin se manter próximo à máxima história, é o que eu tô falando com bastante gente, né? A galera tá chorando com o Bitcoin nos 110k. Não tem por que você esperar que o Bitcoin rompa o topo histórico e comece aquela subida infinita, sendo que ele está subindo por 6 para 7 semanas consecutivas. Vai ter muita gente vendendo. Por isso que a gente sempre falou sobre fazer parcial e sobre o quão saudável é para o Bitcoin ele também passar por momentos de correção. Infelizmente, muitas pessoas enxergam quedas sempre como fatos negativos, mas a queda, ela é positiva até para as pessoas que estão sem caixa, para as pessoas que estão muito compradas no mercado e não querem fazer caixa, elas querem que a alta continue. Para essa alta continuar, a gente precisa de quê? Precisa que a gente tenha mais força compradora do que vendedora. E, consequentemente, para ter mais força compradora, o preço precisa fazer o quê? Ele tem que cair. Porque as pessoas não vão querer comprar o Bitcoin que saiu do 75, foi direto para o 112 em um período de 6 semanas consecutivas sem fazer correção. Eles vão estar comprando numa região de topo. Eles vão estar comprando numa região onde tem mais pessoas querendo vender do que comprar. E é justamente esse sentimento que torna difícil o Bitcoin subir. Inclusive a gente está vendo as altcoins se performarem. A gente viu a altcoin que subiu até mais de 440%, sendo que o Bitcoin está parado, mesmo após o Trump adiar as tarifas que ele tinha imposto para a Europa para julho, né? Se você não sabe, na semana passada ele disse que no começo de junho, ou seja, já na semana que vem, iria impor uma tarifa de 50% sobre produtos da União Europeia, incluindo importação e exportação lá para a região da zona euro. Isso repercutiu, ele voltou atrás e agora ele anunciou ontem que essas tarifas elas ainda vão continuar sendo impostas, mas elas vão ser adiadas até o dia 9 de julho. Então vai ser adiada mais um mês para dar tempo aí da União Europeia negociar com os Estados Unidos e de fato ter essa isenção. Outra coisa que está catalisando a alta das altcoins, olha só, o Ethereum está subindo 4% num dia de queda do Bitcoin. Né? O que está catalisando isso? Aquele corte do imposto, né, que a gente também comentou na live de ontem, que é o One Big Beautiful Bill Act, que é um grande e belo projeto, se a gente traduzir aqui para o português, que basicamente o Trump ele está vendo corte no imposto sobre renda individual, herança, isenção de imposto sobre gorjetas, horas extras, juros e alguns tipos de financiamento do veículo. Ou seja, vai ser um grande incentivo para as pessoas pagarem menos imposto, né? E consequentemente isso vai agitar bastante o mercado de trabalho. E por que eu estou falando isso? Porque um dos maiores medos, né, das pessoas atualmente é uma possível recessão nos Estados Unidos. O PIB, agora do primeiro trimestre, que está passando ainda por avaliações, veio no seu último resultado preliminar em menos 0,3%, certo? E se a gente tiver o PIB do segundo trimestre, que é o que a gente está passando agora, abril, maio e junho, negativo, isso classificaria os Estados Unidos como uma recessão técnica, que é um dos maiores medos dos investidores, né? Então,